Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você aqui novamente. Hoje nós vamos entrar no universo dos sólidos geométricos, né? Veja uma coisa, a gente tem que fazer primeiro uma diferença, né, uma diferenciação entre o que seria uma figura geométrica plana para um sólido geométrico, né? Por exemplo, uma figura geométrica plana muito conhecida nossa é o quadrado. O quadrado, na verdade, ele tem uma característica interessante, que ele tem os quatro lados iguais, né? Então, isto é uma figura geométrica plana. É uma figura que tem o comprimento do lado e a área do quadrado. Agora, eu posso pegar 6 quadrados e transformar num sólido muito conhecido por nós, que é o cubo. Na verdade, o cubo, eu vou representá-lo aqui. E esse cubo ele tem uma característica interessante. Ele tem as 6 faces iguais. Então, eu diria o seguinte, isto daqui é uma figura geométrica plana e isso daqui é um sólido geométrico. A diferença está da seguinte forma. A figura geométrica plana, eu consigo representá-la em um plano. Ou seja, se eu chegar aqui e recortar essa figura, eu realmente estou recortando um quadrado. Eu vou ter um quadrado na minha mão. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui, tem uma situação interessante, né? Eu vou desenhar um outro sólido geométrico, que também é muito famoso porque ele é bastante usado, né? A gente tem várias caixas que tem esse formato do paralelepípedo, né? O paralelepípedo tem esse formato. Né? Caixa de bombom, caixa de sapato, o antigo paralelepípedo da rua, né? Por isso que tem esse nome usado em algumas cidades do Brasil, né? A rua de paralelepípedo, ele tem esse formato e ele é assentado ali, né? Que já é uma transição entre o antipó, né? Aquele antigo antipó para o asfalto mais moderno aí. Então, o paralelepípedo, na verdade, ele é um sólido geométrico. Essa caixa que nós temos aqui, ela é um paralelepípedo. Realmente ela é um sólido geométrico. Só que tem um detalhe. Aqui eu estou representando ela num plano. Então, a diferença de uma figura geométrica plana para um sólido geométrico está nesse conceito. Se eu recortar aqui no quadro, se eu pudesse pegar uma serra aqui e recortasse essa figura, eu realmente estaria recortando um quadrado. Eu ficaria com um quadrado na minha mão. Agora, se eu recortar esta figura aqui, eu não vou ter um paralelepípedo na minha mão, porque um paralelepípedo, ele está sendo representado em perspectiva. Na verdade, ele estaria aqui, ó. Ele está no espaço, ele não está no plano. É isso que difere um sólido geométrico de uma figura geométrica plana. Então, nós vamos dar uma olhada em alguns paralelepípedos, aliás, em alguns sólidos geométricos para você reconhecê-los. Então, presta bem atenção aqui na situação, tá? Primeiro eu tenho aqui alguns sólidos geométricos muito conhecidos. A pirâmide, né? E a pirâmide é interessante porque nós estamos acostumados com um tipo de pirâmide que a base dela é quadrangular, porque é a pirâmide que nós estudamos e vemos aí historicamente, né, essas pirâmides espalhadas aí pelo mundo, mas na verdade essa pirâmide ela não precisa obrigatoriamente ter uma base quadrangular. Ela pode ter uma base hexagonal, ela pode ter uma base também triangular, ou até um pentágono na base, né? Agora, aqui eu tenho o tal do paralelepípedo que nós comentamos, né? O cubo, a esfera é um sólido geométrico também muito conhecido e muito utilizado, né? O cilindro também, porque o cilindro ele funciona muito como reservatório. Nós usamos muito o cilindro para reservatório de líquidos, né? Então usa-se muito o cilindro para reservatório de óleo, usa-se muito o cilindro inclusive para reservatório de gases, né? Alguns gases são confinados em cilindros, né? Às vezes até no estado líquido, eles só vão se tornar gás em contato com a atmosfera. E eu tenho o cone, né? O cone já tem algumas aplicações um pouco menores, né, na prática, mas ele também é um sólido geométrico muito conhecido, ok? Agora, dentro desse conceito, eu tenho alguns sólidos que têm uma certa diferença, que é a seguinte:
Dentro desses poliedros regulares, existem os que têm algumas características interessantes, que são o tetraedro, octaedro, o cubo. O cubo, na verdade, ele pode ser chamado de cubo ou de hexaedro, né? Tetraedro, ele tem 4 faces, tetra, octaedro, 8 faces, aí cubo ou hexaedro, 6 faces, dodecaedro, 12 e icosaedro, 20. Ok? Então, esses poliedros, eles se destacam, tanto que esses poliedros, eles vão receber um nome à parte, são os poliedros de Platão, que nós vamos estudar muito esses poliedros aí, ok? Então são chamados poliedros de Platão. São os que não têm, poliedros é quando não tem uma face arredondada. O conceito de poliedro está associado a não ter uma face arredondada. Por exemplo, aqui nós temos faces que são arredondadas, né? Na esfera, no cilindro e no cone. Os poliedros não têm faces arredondadas. Então, na verdade, os poliedros têm faces poligonais, são polígonos. Essa face pode ser um triângulo, essa face pode ser um quadrado, essa face pode ser um retângulo, essa face pode ser um pentágono, essa face pode ser um hexágono, né? Então, são faces que não são redondas, ok? Então, veja uma coisa, presta atenção aqui nesses poliedros de Platão, né? Primeiro eu tenho que reconhecer os poliedros de Platão pelo número de faces. Então, tetraedro, 4 faces. Tetra, 4, né? Tetraedro, 4 faces. O cubo ou hexaedro, 6 faces. O octaedro, 8 faces. Octa, 8. Dodecaedro, 12 e icosaedro, 20. Então, a primeira coisa que eu tenho que assimilar e que eu não posso esquecer é o nome associado ao número de faces, né? A gente chama de face para um poliedro essa região aqui. Isto aqui é uma face do poliedro. Por exemplo, esse polígono aqui ele tem 1, 2, 3, esse sólido geométrico ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e ele teria uma sexta face cobrindo aqui em cima, né? Então, a gente classifica os poliedros de Platão pelo número de faces. Então, eu tenho com 4 faces aqui, eu tenho tetraedro, aí depois em seguida eu tenho o cubo ou hexaedro, hexa, 6 faces, né? A gente usa mais o termo hexaedro, é que o cubo é um termo muito popular. Então a gente usa muito o cubo porque a gente associa a situações do cotidiano. Por exemplo, qual é o exemplo mais próximo de cubo? O dadinho, aquele dado que a gente usa para jogo. Ele tem 6 faces. Lembre que ele vai de 1 até 6, né? Então, o hexaedro ou cubo com 6, octaedro ele tem 8, aí o dodecaedro ele tem 12 faces, e o icosaedro ele vai ter 20 faces, né? Outra coisa importante, é interessante que eu associe qual é a figura geométrica que está na face, né? Qual é o polígono que está na face ali. Por exemplo, o tetraedro são faces triangulares. Então eu tenho no tetraedro 4 faces triangulares. O cubo ou o hexaedro são faces quadrangulares. Então o hexaedro ele tem faces quadrangulares. Octaedro tem faces triangulares também. A diferença do octaedro para o tetraedro é que, na verdade, o octaedro, aqui você vai ter 8 faces. E o tetraedro tem 4 faces, mas são faces triangulares. O dodecaedro tem faces pentagonais, ou seja, a face é um pentágono, ele tem 5 lados, né? E o icosaedro tem faces triangulares. Então não esqueça comigo, tetraedro 4 faces, hexaedro ou cubo 6 faces, octaedro 8 faces, dodecaedro 12 e o icosaedro 20 faces, né? Agora, lógico que associada a essas faces nós temos também vértices e arestas. Então a gente tem que saber identificar quem é o vértice e quem é a aresta. Do ponto de vista prático, né, nós temos aqui uma aresta
né? A aresta é um segmento de reta e o vértice é um ponto que ligam duas arestas. Então o vértice é um ponto, a aresta é um segmento de reta. Então sempre que eu associo o vértice, eu vou associá-lo a um ponto. Sempre que eu associo a aresta, eu vou associar a um segmento de reta. E a face é uma figura geométrica. Então a face é uma figura geométrica, a aresta é um segmento de reta e o vértice é um ponto, né? Ok? Alguma dúvida aí? Muito importante você saber bem isso daqui. Não deixe esses conceitos para depois. É importante você carregá-los, porque para o estudo dos poliedros de Platão, eles são muito importantes. Eu não só saber identificar quem é um vértice, quem é uma aresta e quem é uma face, como também na quantidade que eu tenho. Por exemplo, nessa nossa lista aqui nós temos o total. O tetraedro ele tem 4 faces triangulares. Ele tem 4 vértices e 6 arestas. Ou seja, depois nós vamos aprender a contar e a relacionar vértice com face com aresta. Existe uma relação entre vértice, faces e arestas para os poliedros de Platão. Tranquilo? Então veja bem, o que nós temos aqui que eu não posso esquecer? Primeiro, quais são os nomes dos poliedros de Platão? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. São 5 poliedros. Outra coisa importante, associar o nome à quantidade de faces. Tetraedro são faces, 4 faces, hexaedro são 6 faces, octaedro são 8 faces, dodecaedro são 12 faces e icosaedro são 20 faces. Outra coisa importante, qual é a figura geométrica que está na face? Né? Como é que eu digo isso? Eu digo assim, o tetraedro ele tem 4 faces triangulares. Né? Aí, o cubo ou hexaedro ele tem 6 faces quadrangulares, são quadrados. O octaedro também tem faces triangulares, só que são 8. E aí, o dodecaedro, ele tem 12 faces pentagonais. Observe que é um pentágono aqui. E o icosaedro, ele tem 20 faces triangulares. Então isso também é importante. Eu não só conhecer a quantidade de faces, como também a figura geométrica que representa esta face. Ok? Então estamos iniciando aí o universo do estudo dos sólidos geométricos e focando num primeiro momento aos poliedros de Platão, que são muito importantes. Beleza? Um abraço para você, meu querido, até o próximo encontro.